Boa noite a todos, graça e paz. Você que estará acompanhando essa live. Meu nome é Rafael, sou pastor da Igreja Batista Nacional Central em Jataí. Seja mais uma vez bem-vindo, que você possa ser edificado e edificada nessa noite através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, no momento da ministração da palavra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que vai estar acompanhando, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 17. Salmo de número 17. O tema da nossa mensagem hoje é sinceridade. Estaremos falando sobre sinceridade e o título da mensagem é Homens de Cera. Homens de Cera. Salmo de número 17, assim diz a palavra de Deus: Ouve o justo, ó Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos, que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Eu te invoquei, porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina teu ouvido para mim e me ouve. Ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam, se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercaram em nossos passos, eles baixaram os seus olhos e se curvando para a terra, tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fossem um leãozinho espreitando em lugares secretos. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-os, humilha-os, livra a minha alma do perverso, que é a tua espada, dos homens que são a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo, que têm sua porção nesta vida, e cujo ventre tu encheste com teu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para os seus bebês. E deixam o resto de seu bem para seus bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela sua mensagem, uma palavra de sinceridade nós estaremos ouvindo nessa noite. Meu Deus, espero, Senhor, que assim como o salmista eu possa me encontrar nessa noite, uma pessoa que fez uma reflexão. Espero que eu não pregue essa mensagem com falta de sinceridade, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós a sua bênção e a sua unção nessa noite. Que a sua palavra venha falar aos nossos corações, para que o seu nome, Jesus, seja glorificado. E após ouvirmos essa mensagem, não sejamos mais os mesmos, mas que pelo toque da sua palavra, nós sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém. Este salmo é um salmo de Davi. O livro de Salmos possui 150 salmos.
são orações e cânticos inspirados pelo Espírito do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. O livro de Salmos ele foi composto em um período de cerca de 1000 anos, haja vista porque o livro de Salmos começa ali desde Moisés. Nós temos o Salmo 90, que é um salmo de Moisés, até Esdras, depois do cativeiro babilônico. Então, cerca de um período de 1000 anos, né? Nós vemos o livro de Salmos, que é um livro tão lindo, que tem palavras tão belas, palavras tão profundas. E Davi são atribuídos a ele cerca de 73 salmos. Então, praticamente a metade do livro de Salmos foi composto por Davi. E Davi, ele se aproxima de Deus no momento de oração para oferecer a Deus o clamor dele. Ele começa a falar com Deus de uma forma sincera, de uma forma transparente. E a palavra que ele utiliza aqui no versículo 2, quando ele diz que no versículo 1, quando ele diz que a minha oração que não sai de lábios fingidos. A motivação de Davi ao se aproximar de Deus não era uma motivação fingida. A intenção de Davi era buscar realmente o socorro de Deus, buscar realmente a presença de Deus. E a palavra que Davi usa no original hebraico é mirmah, que quer dizer que ele não estava com dolo, com engano naquele momento. A oração de Davi não era uma oração enganosa. A oração de Davi não estava procedendo de um coração enganoso, porque a Bíblia nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca ultimamente? É justamente disso que o seu coração está cheio. E falando sobre sinceridade, porque Davi está falando com Deus, Deus, eu sou uma pessoa sincera. Essa minha oração eu estou fazendo de forma sincera ao Senhor. A palavra sincera, de onde ela veio? É possível uma pessoa fingir na presença de Deus? Então vamos à primeira pergunta. A palavra sincera foi criada pelos romanos, porque naquela época existia um tipo de cera especial, da qual eram fabricados vasos, e existia certos vasos que eram feitos dessa cera, que eles eram, depois de prontos, ficavam transparentes. Era uma coisa tão linda de se ver, e ficavam tão transparentes que dava-se para ver o que estava dentro daquele vaso. E os romanos apreciavam esse tipo de vaso, porque eles falavam: nossa, que lindo, parece algo até sinecera, que quer dizer algo sem cera. Eles diziam: nossa, parece que esse vaso nem é feito de cera. Mas também há uma outra história que conta que a origem desse termo sinceridade vem porque certos escultores que eram enganosos, ao esculpirem estátuas de mármore, para esconder os defeitos das estátuas, eles utilizavam uma cera também especial. Então o comprador da estátua, ele, com o passar do tempo, percebia que aquela estátua ela não era tão original, ela tinha cera. Então os vendedores, os escultores diziam dos compradores, quando iriam adquirir a estátua, eles diziam: essa estátua é sinecera, sem cera. Então daí vem a palavra sincera, sincero, né? Da raiz da palavra, a expressão no latim sinecera, sem cera. Então eles descobriam, falando ainda das estátuas, eles descobriam
que as estátuas que eram vendidas pelos escultores enganosos eram com cera, né? Com cera. E respondendo a outra, segunda pergunta que eu fiz, é possível alguém fazer uma oração fingida a Deus? Será que é possível nós mentirmos a Deus no momento da oração? Então, é sobre essa reflexão que nós vamos trabalhar aqui nessa noite e ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. Sobre que tipo de pessoa nós temos sido diante de Deus e diante dos homens? Será que temos sido sinceros diante de Deus? Será que temos sido sinceros diante dos homens? Porque numa rede social é fácil você mostrar somente as suas qualidades, não é mesmo? Mas Deus conhece a nossa vida por completo. Ninguém vai postar numa rede social os seus defeitos, só vai postar aquilo que tem de qualidade, aquilo que tem de bom. Mas será que muitos têm vivido é realmente aquilo? Então é para nossa reflexão. Davi aqui, ele chega na presença de Deus, falando: Senhor, a minha vida diante de Ti, ela tem sido sincera. Davi, ao se aproximar de Deus, ele se aproxima com um coração humilde. Ele reconhece quem ele é, um servo do Senhor, alguém que reconhecia a sua dependência de Deus. E como nós precisamos de pessoas sinceras na sociedade. Nós precisamos de pessoas sinceras na família, precisamos de pessoas sinceras na sociedade e precisamos de pessoas sinceras na igreja. Precisamos ser pessoas verdadeiras. Precisamos fazer a diferença, assim como Davi. Assim como Davi nos mostra nesse salmo, precisamos levar uma vida diferente, uma vida totalmente diferente. E é o que nós precisamos ser: pessoas transparentes. Precisamos ser pessoas idôneas, pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que trabalham para o bem do próximo, de verdade, sem fingimento. A maioria das pessoas não gosta que sejam fingidas, né, que alguém seja falso com ela. Mas será que nós não temos sido falsos com Deus? Será que não temos sido falsos com as pessoas? Muitas vezes só queremos receber o que é bom, mas será que estamos dispostos a dar aquilo que é bom para alguém? E principalmente para Deus? Será que temos vivido uma vida mesquinha, uma vida de aparência, uma vida de falsidade? Será que esse tipo de vida tem agradado a Deus? Porque homens que têm uma vida fingida, eles têm um coração de cera. São homens feitos de cera. Será que na sua vida você tem cera? Será que existem áreas na sua vida que, ao invés de você consertar essas áreas na presença de Deus, você tem passado cera, você tem maquiado, você tem fingido ser algo que você não é, para agradar as pessoas? Porque diante de Deus, você é o que você é. E Deus não vai te ver com cera. Deus vai te ver sine cera. Deus vai te ver sem cera. Então, os homens que são de cera, eles possuem um coração de cera. Os homens que são de cera, eles possuem um coração de cera. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você tem sido uma pessoa sincera? Você se considera uma pessoa sincera? A segunda pergunta que eu faço para você nessa noite é:
Deus te considera uma pessoa sincera. Porque quem sabe você se considera uma pessoa sincera, mas Deus te considera uma pessoa sincera. Então a nossa mensagem vai discorrer, vai girar em torno desse assunto, como eu disse anteriormente. E eu quero apresentar 3 passos para que você seja uma pessoa sincera diante de Deus e diante dos homens. Vamos aprender aqui com Davi. A primeira atitude de Davi é fazer um autoexame. Esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa sincera. É fazer um autoexame. Davi diz: ouve o justo, ó Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos, que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são retas, que são coisas de equidade. Davi, antes dele orar aqui, apresentar a sua causa a Deus, ele entra diante de Deus fazendo um autoexame da sua vida. Davi entra reconhecendo quem ele é, ele já vai se autoavaliando e dizendo como está a minha vida na presença de Deus. Porque se eu e você vivermos uma vida de qualquer jeito, uma vida fingida, Deus não vai ouvir a nossa oração. Não, Deus não ouve qualquer oração. Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que não tem compromisso com Ele. Deus não vai ouvir uma oração de uma pessoa que ela não tem prazer em Deus. A pessoa tem prazer no pecado. Você acha que nós enganamos Deus? Vamos ser sinceros. Você acha que tem como enganar a Deus? Então Davi entra na presença de Deus fazendo um autoexame. E Davi, ele começa a avaliar o coração dele. Como estão, Senhor, as minhas emoções? Davi avalia o coração, Davi avalia a mente dele, Davi avalia as palavras que têm saído dos lábios dele, porque ele diz: Senhor, a minha oração, ele está falando: Senhor, dá ouvidos à minha oração, porque essa oração, ela está saindo de lábios que não são fingidos. Ele está falando: Senhor, eu não sou uma pessoa mentirosa, Senhor, eu não sou uma pessoa hipócrita, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, o Senhor sabe o tipo de vida que eu tenho vivido na tua presença, Senhor, o Senhor sabe como eu tenho vivido diante do Senhor e diante dos homens. E Davi, de uma forma sincera, verdadeira, ele entrega a sua oração a Deus, o seu clamor a Deus. Ele diz: que a minha sentença saia da tua presença e que os teus olhos contemplem as coisas que são retas. Davi está falando: Senhor, eu estou colocando a minha vida na balança, eu estou me avaliando, eu estou fazendo um autoexame das minhas emoções, dos meus pensamentos e das minhas palavras. Davi está nos dando o primeiro passo para sermos pessoas sinceras, é fazer um autoexame de nós mesmos, é fazer um autoexame do nosso coração. Como tem estado o seu coração ultimamente? Quais são os pensamentos que mais têm passado pela sua mente? E quais são as palavras que mais têm saído da sua boca? Será que tudo isso tem agradado o Senhor? Davi fazendo o autoexame. E nós vemos passagens da Bíblia falando sobre a importância de fazermos um autoexame. Por exemplo, no Salmo 19, nós vamos encontrar o salmista também falando que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13, versículo 5.
Olha só o que Paulo escreve para os coríntios. Paulo recomenda a eles: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. A Bíblia está recomendando para eu e você fazer um autoexame. Examine a si mesmo. Você que diz que é cristão, você está na fé em Cristo, prove-se a si mesmo. E Paulo ainda faz uma pergunta: ou vós não conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós? E Paulo ainda fala: a menos que estejais reprovados. Há também um outro texto que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que para que eu e você possamos participar da ceia do Senhor, nós temos que fazer um autoexame. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Então examine a sua vida, como você tem vivido, de que forma você tem vivido diante de Deus. Você tem sido uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira? Você é uma pessoa confiável? Será que as pessoas da sua família podem confiar em você? Será que a sociedade pode confiar em você? Você é uma pessoa confiável? Nós somos pessoas confiáveis, somos pessoas sinceras, as nossas orações são sinceras. Quando nós chegamos diante de Deus para pedir perdão por algum pecado, algum erro, nós estamos fazendo isso de forma sincera? Ou apenas chegamos lá, confessamos o pecado e depois que saímos, voltamos a fazer a mesma coisa? Então o primeiro passo para ter uma vida sincera é fazer um autoexame da sua vida. O segundo passo, Davi vai nos mostrar aqui, é passar pelo exame dual. O primeiro passo é fazer um autoexame. O segundo passo é passar pelo exame dual. Depois que você se autoavalia, agora vem a avaliação de Deus sobre a sua vida. No versículo 3, Davi diz: provaste o meu coração. Davi está falando com Deus. Visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Davi vai dizer para nós que Deus avalia o ser humano em três aspectos. Então Davi vai dizer que primeiro, Deus avaliou o coração dele. A palavra coração no hebraico é lev, e significa o homem interior, aquilo que você é dentro de si. Qual é o seu caráter? Quem você realmente é? Então Davi está falando que Deus provou o coração dele, e Deus não achou nada de errado, Deus não achou nada escondido. Pela forma que Davi está falando aqui, quando ele diz visitaste-me à noite, ao que tudo indica, até os sonhos de Davi foram avaliados por Deus. Os pensamentos de Davi foram avaliados por Deus. Então a primeira coisa que Deus vai avaliar na vida de uma pessoa é o coração dela. Porque nós não sabemos quais são as intenções que estão por trás das atitudes das pessoas. Só Deus sabe. E Davi diz que o Senhor avaliou o coração dele. E nós encontramos também versículos, a respeito da avaliação de Deus no coração de cada um de nós. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha só o que Deus diz: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração.
Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe se a pessoa está guardando rancor de alguém. Deus sabe se a pessoa está guardando mágoa de alguém. Deus sabe se no coração a pessoa está sendo invejosa, se está sendo uma pessoa fingida. Deus conhece o nosso coração. No Salmo 139, nós também vemos o salmista falar a respeito de Deus, que Deus prova cada um de nós. Versículo 1: Ó Senhor, tu me vasculhastes e me conheces. Como diz algumas traduções, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Davi está falando, Senhor, ainda que a palavra ainda antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, porque Deus nos sonda, Deus nos conhece. Certa vez, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi, rei de Israel, chegaram os filhos de Jessé, homens belos, bonitos. O primeiro filho de Jessé que Samuel vê, Samuel fala, certamente este é o ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul, o primeiro rei, era um homem bonito. A Bíblia fala que acima do ombro não havia ninguém como Saul em Israel. Mas Deus disse para Samuel, Samuel, você vê a aparência. Não foi esse que eu escolhi, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E a Bíblia fala que Davi foi um homem considerado pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem sincero, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem reto. E Deus provou o coração de Davi, e não se achou em Davi engano. A segunda área que Deus prova na vida do ser humano são os pensamentos. Ainda voltando para Jeremias capítulo 17, no versículo 9 ainda, nós podemos perceber a continuação do versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho os corações, e eu submeto à prova os pensamentos, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Deus avalia os nossos pensamentos. O que você tem pensado ultimamente? As pessoas dizem, mas eu não posso praticar o pecado, né? Mas pelo menos, e se eu pensar, né? Se eu pensar, pelo menos eu não peco, né? É que está o problema, porque pensar é agir com a mente. Os pensamentos também são atitudes. Quando você está pensando, você está agindo com a sua mente. No momento que você trabalha com as suas emoções, você está agindo com as suas emoções. E Deus está avaliando tudo isso. A balança de Deus não é injusta, porque nós temos a facilidade de ver o erro na vida dos outros, mas temos a dificuldade de ver o erro na nossa própria vida. Por isso o salmista também diz, Senhor, quem discernirá os seus próprios erros? Guarda-me daqueles que me são ocultos. Então Deus está avaliando os pensamentos, e a Bíblia nos dá uma dica sobre o que nós devemos pensar. Filipenses 4, versículo 8, a palavra de Deus fala para mim e para você quais os tipos de pensamentos que devem estar na nossa mente, quais são os pensamentos que agradam a Deus. Filipenses 4, versículo 8: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esses são os tipos de pensamento que devem ocupar a nossa mente. O pensamento que agrada a Deus, tudo aquilo que for honesto. Estamos falando de sinceridade. Tudo aquilo que é justo, estamos falando de sinceridade. Tudo aquilo que é puro. A Bíblia fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que têm a mente pura. Toma cuidado com o que você está assistindo. Oh, mas pastor, aquilo que eu assisto contamina a minha mente. Contamina sim, Senhor. O que você vê te contamina. Os seus olhos são a porta, são a janela da sua alma. O que você tem visto com a sua mente, com os seus olhos. Então pense naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que agrada a Deus. Pense naquilo que é amável, naquilo que traz uma boa fama, naquilo que é agradável a Deus, aquilo que faz o bem para o próximo. E o terceiro ponto que Deus avalia, ainda dentro do segundo ponto, que é a avaliação do alto, passar pelo exame do alto, é que Deus avalia as palavras da nossa boca. Davi fala no versículo 3, examinaste-me e não encontraste nada, estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Por quê? Porque Davi sabe que Deus avalia aquilo que sai da nossa boca. Jesus nos fala em Mateus 12, 34, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 12, versículo 34. Ó geração de víboras, Jesus falando, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus estava confrontando aquela geração, aqueles fariseus, aqueles religiosos, que eles tinham um coração mau, mas a fala deles era totalmente enganosa, maliciosa. Eles faziam de tudo para pegar Jesus em alguma coisa. Jesus fala: ó geração de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Jesus fala: o homem bom traz boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do seu mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Jesus está falando para mim e para você, que de toda palavra inútil que eu e você dissermos, toda palavra que não serve para nada, toda palavra sem sentido, a Bíblia está falando que Deus vai pedir conta de nós, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E Jesus continua confrontando também a nós, porque como podemos ser maus e sermos fingidos, termos um coração mau e sermos fingidos no relacionamento com as pessoas? Às vezes você fala para a pessoa uma coisa que nem aquilo que você imagina sobre ela. Aí quando aquela pessoa sai, você vira para outra pessoa e fala aquilo que você pensa. Você elogia a pessoa na frente dela, mas depois que ela sai, você comenta algo de errado que aquela pessoa fez com outra pessoa. Então a Bíblia está falando que Deus avalia as palavras da nossa boca. Deus avalia as palavras da nossa boca. Que tipo de palavras tem saído das nossas bocas? Então Davi também continua dizendo no Salmo 17 que Deus provou o coração dele
E Deus examinou o coração dele, Deus examinou a mente dele, e Deus examinou as palavras que saíam da boca de Davi, e ele foi aprovado diante de Deus. E agora nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto dessa mensagem, ou é o terceiro passo para você ser uma pessoa sincera, é guardar a palavra de Deus. É você ser guiado pela palavra de Deus. Então Davi reconhece qual foi o motivo dele ser aprovado no autoexame que ele fez, qual foi o motivo dele ser aprovado no exame do alto. Davi reconhece que é porque ele era guiado pela palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para você: você é guiada pela palavra de Deus? Versículo 4, quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, Davi falando, pelas palavras dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. No versículo 6, Davi diz: eu te invoquei, porque tu queres me ouvir. Ó Deus, inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Davi está falando que Deus tem prazer em ouvir a oração de uma pessoa sincera. Deus tem prazer em ouvir a oração de uma pessoa verdadeira. Deus faz questão de se inclinar no trono e curvar o seu ouvido para ouvir a oração de uma pessoa justa, de uma pessoa que tem procurado fazer as coisas para agradar a Deus, de uma pessoa que tem procurado caminhar na palavra de Deus, de uma pessoa que tem se permitido ser guiada pela palavra de Deus. E aqui está o maior segredo de Davi. Davi está falando que todo aquele resultado que ele teve do autoexame, todo aquele resultado que ele teve da avaliação de Deus, era porque ele permitia ser guiado pela palavra de Deus. E eu te faço uma pergunta: pelo que você tem se permitido ser guiado nesses dias? Você tem se permitido ser guiado pelas más notícias que você tem visto no noticiário? Você tem se permitido ser guiado pelas suas emoções? Você tem se permitido ser guiado pelos seus pensamentos? Você tem se permitido ser guiado pelas suas palavras? Você tem se permitido ser guiado pelo seu coração longe da presença de Deus? O que você tem feito ultimamente? Quem anda conduzindo a sua vida? Pelo que você tem andado, você tem se permitido ser guiado ou guiada pelas circunstâncias, pelo medo, pela ansiedade, pelo pânico, pela falta de fé, pela murmuração, pela reclamação, reclamando de que a vida não vale nada, que não vale a pena viver? Se permita ser guiada pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor restaura a alma, porque a lei do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a sua alma. A palavra de Deus tem o poder de transformar os seus caminhos. O salmista pede: sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Quem se permite ser guiado pela palavra de Deus não está caminhando em um terreno escorregadio. Aquele que anda por um terreno escorregadio é um ímpio. Ele anda fora da palavra. E para que essa pessoa escorregue, ela não precisa de mais nada senão do que o seu próprio peso, para que ela escorregue nesse mau caminho e sofra a consequência dos seus atos. Davi reconhece que a palavra de Deus, ser guiado pela palavra, vai trazer muitos resultados para a sua vida. Volte-se para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai encontrar respostas para a sua vida. Não se permita ser guiado aí por muitas profecias que o povo sai por aí profetizando. Aqui está a maior profecia. A palavra de Deus é a profecia
Como disse Lutero, pegue e leia. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa sincera. Arrependa-se. Se depois dessa mensagem você percebeu que no seu coração, que na sua vida há algo errado, arrependa-se. Mude. Então nós vimos nessa mensagem, já concluindo, nós vimos que os homens de cera possuem um coração de cera. Você tem um coração de cera. Você é um homem de cera. Você é uma mulher de cera. Deus vai colocar a sua vida à prova. Deus vai colocar a minha vida à prova. E quando a cera se aproxima do fogo, ela derrete. Observe uma vela. Ela se derrete. Nós vimos que os 3 passos, as 3 atitudes para você ser uma pessoa sincera. Primeiro, é você fazer um autoexame. Segundo, você passar por um exame do alto. E você vai ver que Deus vai avaliar o seu coração, os seus pensamentos e as suas palavras. Consequentemente, Deus vai avaliar as suas atitudes. E quarto, que é ser guiado, ou melhor, terceiro, que é ser guiado pela palavra de Deus. É fazer um autoexame, passar pelo exame do alto e ser guiado pela palavra de Deus. Depois que você ouviu essa mensagem, se você ouviu o Espírito de Deus falando com você a respeito de áreas da sua vida que você precisa mudar, mude, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela não é minha, é a palavra de Deus. Sem Deus eu não conseguiria trazer essa mensagem. Essa mensagem, ela não é fruto do meu próprio coração, ela é fruto de Deus, ela é fruto da palavra de Deus. Por mim mesmo, eu jamais seria capaz de pregar uma mensagem dessas. E toda honra e toda glória eu dou ao Senhor Jesus, para a glória do Pai. Então, se você que é cristão, que está em Cristo, se a sua fé em Cristo não tem sido uma fé sincera, arrependa-se. Mude. A Bíblia fala em Apocalipse 2, versículo 5: lembra-te de onde caíste, faça um autoexame. Permita-se passar pelo exame do alto e permita-se ser guiado pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que ouviu a mensagem, essa pregação, e é uma pessoa que ainda não se entregou a Cristo, por quanto tempo você vai esperar? Até quando você vai ficar resistindo ao destino que Deus tem para a sua vida? O destino que Deus tem é a salvação da sua alma. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te transformar. E Ele já te mostrou o que Ele fez. Ele entregou Jesus na cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Mas para que você receba o perdão, você tem que se arrepender. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, arrependa-se hoje. Se converta dos seus maus caminhos e entregue sua vida nas mãos de Jesus. E você terá a vida eterna. E você terá a paz na sua alma. E você terá a comunhão com Deus. Amém? Que fique essa mensagem. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.